Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui a mais nova pesquisa para o governo de Pernambuco e também como é que está a disputa lá para o Senado. E vamos falar da aprovação da atual governadora Raquel Lira e também do prefeito da capital Recife, João Campos. Só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou? Joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Principalmente com aquele seu amigo parente que mora lá em Pernambuco ou não morando lá, tá curioso para saber como é que tá a situação da atual governadora Raquel Lira, do prefeito de Recife, João Campos. Então é um estado muito importante lá do Nordeste também do nosso país. E vamos começar aqui então com os números do Instituto Real Time Big Data, que entrevistou presencialmente 500 pessoas no estado de Pernambuco entre os dias 8 e 9 de abril. Tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, e quem contratou a pesquisa foi a TV Record. Para o governo do estado, eles só testaram um cenário e aqui nem chegaram a fazer segundo turno, porque a situação lá neste momento parece muito favorável para terminar no primeiro turno, mas tem muito tempo, muita coisa para acontecer e nem precisaria de outros cenários. Tudo indica que lá realmente o embate vai ser entre a atual governadora Raquel Lira e o João Campos, que é o prefeito de Recife, que lidera a pesquisa. João Campos, que é do PSB, ele lidera com 67% das intenções de voto, seguida de Raquel Lira. Aqui colocaram Raquel Lira do PDT, mas ela mudou de partido recentemente. Deixa eu até atualizar aqui para trazer a informação certinho para vocês. Ela estava no PSDB, mas ela migrou para o PSD, partido de Gilberto Kassab. Então, o Instituto colocou errado aqui. Eu não sei se quem divulgou colocou errado, mas ela não está no PDT. Embora parentes dela aqui e tal tivessem simpatia, ela própria, pelo Brizola, um dos fundadores do PDT. Gilson Machado Neto, que era o ex-ministro, foi ministro do turismo no governo Bolsonaro, aquele sanfoneiro que cai entre nós, péssimo sanfoneiro. Eu adoro uma sanfona, inclusive, para quem não sabe, eu cheguei a fazer aula de sanfona, comprei uma e troquei por uma maior. Sou apaixonado pelo instrumento, mas não levei muito jeito para a coisa, então deixo para quem sabe. O caso aqui do Gilson Machado, ele não leva jeito para a coisa e ainda assim agride os nossos ouvidos quando ele toca. Gilson Machado é um puxador de saco do Bolsonaro impressionante. Ele vive aí colado com o mito, ironicamente falando. Ele não tá bem não, parece com 5% aqui na pesquisa. E 4% de indecisos, 2% de branco e nulo. Então tá aqui, se as eleições fossem hoje, João Campos seria eleito com tranquilidade contra Raquel Lira. E olha, é um cenário tão difícil para Raquel Lira que eu não duvidaria até dela, quem sabe, disputar o Senado e não tentar a reeleição. Então, não sei se ela arriscaria ir para uma eleição praticamente aqui resolvida pro atual prefeito João Campos. E para o Senado, aí são vários cenários. Quem lidera o primeiro é Humberto Costa, que é senador, inclusive, com 31%. Anderson Ferreira, que é do PL, com 21%. Silvio Costa Filho, Anderson Ferreira é ex-deputado federal. O Silvio Costa é ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula. Ele é do Republicanos, um partido cheio de bolsonarista, mas o Silvio Costa é alinhado ao governo, aparece em terceiro com 15%. Eduardo da Fonte, que é do PP, também 15%. Fernando Dueire, do MDB, 4%. Nulo branco, 6%. Indecisos, 8%. No cenário 2... aí eles fizeram algumas mudanças aqui e quem lidera é Humberto Costa, do PT, com 27%. O Miguel Coelho, do União Brasil, aparece em segundo com 18%, empatado numericamente com Anderson Ferreira, com 18%. Nesse caso, Silvio Costa Filho fica em quarto com 13%, Eduardo da Fonte com 12%, branco e nulo 6%, indecisos também 6%. No cenário 3, aí colocaram Gilson Machado, que tudo indica deve ser candidato ao Senado. O Bolsonaro está com a estratégia de tentar eleger o maior número de senador para tentar depois impeachment de Moraes e outras questões lá. Então o Gilson Machado eu acho que deve disputar o Senado e aqui ele aparece bem. Humberto Costa lidera com 31%, Gilson Machado em segundo com 22%, Silvio Costa Filho em terceiro com 16%, Eduardo da Fonte com 15%, Fernando Dueire com 4%.
branco nulo 6, o mesmo percentual de indecisos. Lembrando que em 2026 cada estado vai eleger 2 senadores. Então Humberto Costa me parece que é o favorito, embora a eleição para Senado, quando se elege 2, acontece várias surpresas. Então Humberto Costa tem a vaga, me parece, nesse momento mais tranquila, e essa briga pelo segundo lugar vai ser muito acirrada por lá. No cenário 4, Humberto Costa lidera, e lidera todos, né, com 33% aqui. O Gilson Machado com 24%, Mendonça Filho com 17%, Silvio Costa Filho com 15%, Fernando Dueire 3%, branco nulo 5%, indecisos 3%. Aprovação da governadora Raquel Lira. Aqui ela é aprovada por 46% e desaprovada por 49%. Está dentro da margem de erro, que um empate, metade aprova, metade desaprova. Lembrando que ela, então, na pesquisa contra João Campos, ela aparece com 22%. Olha, como que pode? Ela é aprovada por metade, digamos, mas só 22 querem votar nela? É que o João Campos é uma figura extremamente, né, carismática. Aqui não estou nem falando se eu gosto, se eu não gosto. É carismático, o cara usa muito bem rede social, jovem, da família Campos, que é uma família tradicional lá, né, de Pernambuco. Então, a situação aqui, ele só não ganha se ele não quiser, me parece. Ou se acontecer alguma coisa muito grave para frente aí. Mas a aprovação dele hoje é de 77% e 19% desaprova a sua gestão. Então, mesmo o pessoal gostando da Raquel Lira, metade, uma parte fala, não, eu gosto da Raquel Lira, mas eu quero votar no João Campos se ele for candidato ao governo, e tudo, né, indica que será. E uma outra questão é que a Raquel Lira, eu tenho amigos de Pernambuco que pensam muito parecido com o que eu penso, e eu tenho amigos que adoram a Raquel Lira e tem amigos que não gostam de jeito nenhum. Então, dentro dos meus amigos está mais ou menos aqui, metade aprova, metade desaprova. Então não sei o que vai acontecer lá em Pernambuco, mas fica aí o registro desses números. Bom, pessoal, e o pau quebrou dentro do PT, entre o Quaquá, figura polêmica dentro do partido, que é vice-presidente nacional do PT, é bom lembrar disso, e o Walter Pomar, candidato à presidência do partido. Matéria do Globo vai dizer que o prefeito de Maricá, Rio de Janeiro, e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, está sendo acusado por um correligionário de filiar uma mulher já falecida ao partido às vésperas da eleição interna que decidirá o próximo comando da legenda. A denúncia partiu de Walter Pomar, petista histórico e candidato à presidência da sigla, que diz ver indícios de que foi feito um processo industrial de filiações. Pomar, que lidera a corrente interna Articulação de Esquerda, divulgou em seu blog a ficha de filiação de Juscelia Ramos Cardoso de Souza, que foi registrada no dia 21 de fevereiro deste ano, a uma semana do prazo limite do PT, e abonada pelo próprio Quaquá. Segundo dados da Receita Federal, porém, Juscelia faleceu em 2024. Embora o nome do prefeito conste nos registros do partido como responsável, ele nega ter realizado a filiação. Como antecipamos no blog, na última quinta, Quaquá também disputará o comando do PT. Moradora de Maricá, a mulher foi cadastrada dentro do PT como pedagoga, evangélica e indígena. A equipe da coluna Pomar diz que descobriu o caso de Juscelia através de um correligionário que pediu para não ser identificado. O candidato à presidência apresentou no mês passado um recurso dentro do partido, questionando a distribuição desproporcional de filiações em alguns estados e municípios e pedindo que fosse realizado um pente fino para corrigir eventuais irregularidades. Um dos focos das denúncias de Walter Pomar é justamente Maricá, onde houve um crescimento de 112% nas adesões. Como mostrou o colunista Lauro Jardim, o diretório fluminense do PT, sob influência de Quaquá, foi responsável por 83 mil das 341 mil filiações ao partido, praticamente um quarto do total. Procurado pelo blog, Quaquá negou ter chancelado a ficha e disse não ter conhecido Juscelia. Aí foi trazer lá as suas explicações, o vice-presidente do PT criticou o Pomar, disse isso é uma bobagem do Walter Pomar, ele não consegue filiar nenhum vivo ao partido e fica reclamando de um morto que pode ter sido um problema burocrático qualquer. Coitados dos mortos. Ah, meu Deus do céu. Então o pau tá quebrando lá. E essas eleições internas muitas vezes têm confrontos aí complicados. Eu lembro que o PSOL saíram literalmente na pancada na eleição que teve lá, não tem muito tempo aí, situação complicada. A Rede também passou por um processo de muita briga interna,
E o PT está aqui, né, nesse racha, e vamos ver. Eu torço para que todo partido que se diz progressista, né, consiga romper com o rentismo e, eventualmente, eleger lideranças comprometidas com o povo trabalhador e não com pautas que dividem o nosso povo e nem com gente que vai assumir o partido para mantê-lo, né, refém dos interesses dos bancos. E também não adianta só fazer crítica, eu critico aqui e não ter poder realmente para influenciar o partido internamente e também nos cargos que ocupa. Então, tomara que o PT faça aqui uma boa eleição e que possa, de fato, mudar os rumos, porque, na opinião de muita gente aí, não tá legal. Por isso é que tem tanta gente também aqui querendo assumir o cargo ali para ver se consegue mudar alguma coisa. Gente, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe, compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.